bem? Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe aqui pro canal um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar muito, que é o seguinte. Recentemente eu recebi umas peças da Revolve, que é uma marca gringa que eu amo, sou completamente apaixonada. E as peças estão aqui comigo, eu resolvi vesti-las, mostrar pra vocês como que fica no corpo peças fabricadas em um outro país, baseadas no corpo de mulheres que não são brasileiras, né? Que tem outros padrões, que tem outros formatos, outros biotipos. E aí a gente vai ver o que rola. Será que vai ficar bom? Será que essas roupas dão certo no corpo da mulher brasileira? Será que vale a pena investir? É o que vocês vão saber nesse vídeo a partir de agora. Bom, vamos lá. Pra quem não sabe, Revolve é uma das marcas mais incríveis do planeta. Eles têm um Instagram que bomba muito. Eles fazem parceria com as maiores blogueiras do mundo, sabe? Do mundo. Uau. Pois é. Umas que eu admiro demais, inclusive. E aí, olha essa vitória nessa vida, gente. O que eu venci nesse aspecto, tá? Hoje eu criei um relacionamento com a Revolve. Então, pra mim, isso é algo surreal, porque eu admirar uma marca e de repente, a gente tá fazendo, sei lá, umas colaborações aí. Cara, isso é surreal. Mas vamos pro que interessa, né? Então, vamos começar por esse vestido que eu já estou usando, inclusive. Ele é de uma das marcas que a Revolve vende, que é a Majorelle. Ó, se você não tá entendendo nada, a Revolve não fabrica as peças. Eles revendem, é como se eles tivessem ali todas as marcas dentro do site, sabe? Então tem marcas incríveis, aqui é praticamente um vestido de cada marca. E esse é da Majorelle. Todas essas marcas têm Instagram próprio, então, cara, sigam lá, porque vale a pena, tá? Tá aparecendo aqui na tela. Ele custa uma bagatela, convertendo para o real, de R$728. Aí você pensa... Vitória, você está louca? Meu Deus, isso é muito caro, meu Deus do céu, eu nunca compraria. O intuito desse vídeo é te mostrar o porquê que essas peças custam esse preço, obviamente, né, em dólar. Não é tão surreal assim, vamos supor que convertendo deu o quê? Sei lá, vamos botar uma média de $250. $250, vamos pensar, R$250, óbvio que a conta não é assim, tá, gente? Mas R$250 é uma média de um vestido no Brasil, né? Mas você vai entender por que custa esse preço. Não vamos nem comentar, nem pontuar se é caro ou se é barato, porque quem decide isso, na verdade, é o seu poder aquisitivo. Tem pessoas que vão olhar e R$700 vai ser só nada. Tem pessoas que vão olhar e vão dizer, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir pagar R$700 num vestido, eu nunca vou querer, né? Então, a gente não vai deixar isso explícito nesse vídeo. O fato é que existem coisas que agregam valor numa peça, como uma modelagem impecável, valor agregado da marca, qualidade do tecido, porque isso influencia muito, o modelo do vestido, porque na verdade, se ele tiver mais detalhes, menos detalhes, se ele pegar mais pano, menos pano, enfim, tudo isso influencia absurdamente no custo final da peça. E obviamente que a peça pode ter um custo de R$20 e por conta do valor agregado da marca, ela subir aí pra, sei lá, 5.000%, dá pra colocar isso com margem? E tem gente que ganha isso numa peça, gente. E isso é absurdamente normal. Uau. Você pode não ter consciência de que isso existe no mercado da moda, mas isso é real. Então, por exemplo, esse vestido aqui, ele vai vestir muito bem. Eu coloquei no meu corpo, juro, eu não fiz um ajuste. Ele é no tamanho PP. Eu gosto muito das coisas dessa marca, porque elas vestem muito bem no corpo. Então, como vocês estão vendo aí, ele tem um comprimento que é bom para mim, porque eu sou baixinha, então eu gosto desse comprimento. Acho que alonga ainda mais as minhas pernas. Mas se o padrão da mulher brasileira fosse ser alta demais, não daria muito certo aqui no Brasil, porque eu acredito que o público do Brasil não consome coisas muito curtas e também não são mulheres extremamente altas, sabe? Encaixando aqui pro Brasil, eu acho que a modelagem encaixa muito bem em relação à cintura, quadril, porém em relação à altura, eu também acho que encaixa bem. Na verdade, é muito pessoal o gosto, se você gosta de coisa curta ou não. Como eu gosto, eu acho que encaixa muito bem. Porém, você aí decide, né? É uma peça que tá super em alta, que é o xadrez. Isso também agrega muito, né? Isso agrega demais. Talvez não justifique para você o fato de ela custar R$700. Mas ela tem muita qualidade. Ela tem zíper, tem vários babadinhos aqui. O tecido é muito gostosinho. Uma coisa que eu não gostei, que eu vou pontuar. Aqui na ponta tem um acabamento de overlock. Overlock é uma máquina especial para fazer acabamento ou unir peças. Eu acho que isso não valoriza a peça. Tudo bem que é um ponto bonitinho de overlock, mas eu acho isso aqui um acabamento muito forrequinho. Eu daria uma dobradinha básica nessa ponta pra poder dar uma valorizada na peça. Então isso foi uma coisa que eu não gostei muito. E outra coisa que eu não gostei, eu acho que tem umas pontas de linha sobrando aqui por conta do preço da peça. Eu daria uma cortadinha nessas pontas. Mas no mais, achei que vestiu muito bem. Outra coisa que também valoriza muito a peça é esse acabamentinho que tem aqui, que meio que faz a peça
peça não deslizar, sabe? Mas acho que busto, cintura, tá tudo show nessa peça. Agora me conta aqui nos comentários, você acha que vale a pena R$700 nesse vestido? Sim ou não? Você decide. Quase um quadro novo, você decide. Esse primeiro eu demorei mais porque eu tenho que explicar tudo pra vocês, tá? Mas no segundo serei mais breve. O segundo é esse vestidinho amarelo de uma marca chamada Tula Rosa. Esse é o tamanho XS, tem escrito aqui Made in Turkey, então foi feito na Turquia. E ele veste absurdamente bem. Vocês não estão entendendo quanto que esse vestido veste bem. Gente, eu amei, já vou adiantar aqui, todas as modelagens dessas peças aqui. Exceto a última, eu não amei tanto. Mas assim, são vestidos que eu compraria porque vestiram muito bem no meu corpo. Eu compraria os vestidos dessas marcas especificamente. Então anota aí, Tula Rosa. Ó, eles têm um detalhe muito bonito, que é essa etiqueta de pano. Você vê que tem um acabamento perfeito. Então assim, agrega demais, gente. Você dá uma olhada assim nas costuras da peça e vê que não tá nada fora do lugar, nada torto. Acabamento sensacional. O tecido é como se fosse uma lese, que eu acho que é um tecido que não é muito barato, ainda mais por ser uma lese especial. E ele tem, ó, babados, tem um incremento de tipo um bico de renda aqui, ó, também, que dá uma certa transparência. Então isso tudo é custo de peça, tá? Isso dá trabalho, principalmente no processo da fabricação da peça. Obviamente eu não sei onde essas peças foram fabricadas especificamente, nem quanto eles pagam pra uma pessoa fechar uma peça, não sei nada disso, né, gente? Mas eu tô analisando aqui como consumidora o valor do produto em si, eu com ele na minha mão. Então eu não sei quanto custou um metro desse tecido, eu não sei nada disso. Mas, cara, é uma peça que, assim, tá muito bem feita. Muito, muito, muito bem produzida, ó. Babado aqui. Qualquer pessoa profissional da área que trabalhe com confecção de roupa vai olhar pra esse vestido e vai falar, tá bem feito, porque tá muito bem feito. Esse vestido aqui da Tula Rosa no site da Revolve, em real, está custando R$883, né? Aí você me responde aí, tá caro, tá barato, o que você acha? Vocês estão vendo aí que eu complementei com coturno e eu amo vestido com coturno, então já fica aí um truque de styling pra você, porque combina demais. Ele tem um comprimento excelente para o meu gosto, tá? Ele tem um comprimento muito bom, que eu acho que alonga ainda mais as minhas pernas. E o ideal, sempre que você for usar uma roupa curta, caso você goste de usar, é você colocar um shortinho jeans por baixo, assim, um shortinho preto, que acho que fica como se fosse um blusão até, sabe? O acabamento aqui de baixo, todo na reta, inclusive dobrado 2 vezes. Perfeito o acabamento. Aqui na ponta desse babado tem uma overlockzinha que eu também não gosto muito, assim. Mas nada que desvalorize a peça, porque passa despercebido, sabe? Aqui na lateral ele tem um zíper invisível. Zíper invisível, pra mim, é um caso de amor e ódio, porque não amo tanto o zíper invisível. Mas, obviamente, deixa o acabamento da peça muito mais bonito. E esse seria o zíper ideal para essa peça, né? Ele tem também na manga um botão encapado, o que aumenta também muito o custo da peça e é caseado também, né? Um botão que abre, porque tem uma casa. Então, gente, se você não sabe meio que como é que funciona o processo, isso aqui tudo é uma etapa, é uma máquina especial que faz. Então, isso tudo é custo e eleva preço da peça, sabe? Você vai vendo que peças mais baratas não tem todos esses detalhes. Isso tudo valoriza muito mesmo, sabe? Então, é uma coisa que eu analiso quando eu vou numa marca e vou ver o preço que eu vou pagar da peça. Porque às vezes tem uma peça, sei lá, custando R$900 que não vale 10. Tá entendendo? Por isso que é importante você conhecer o processo da peça. Obviamente, isso a gente aprende com experiência no mercado de trabalho, mas pega essas dicas que eu tô te dando aqui, quando você for ver uma roupa, dá uma olhada. Eu não tô dizendo que você não deva comprar roupas baratas, não. Eu tô dizendo que é importante a gente entender o porquê que a gente tá pagando no valor daquela peça. Se você quer pagar R$20 numa peça, não tem problema nenhum. Se você quer pagar R$100, se você quer pagar 800, 10 mil, não tem problema nenhum. Mas existem coisas que justificam e existem coisas que não justificam. E é exatamente isso aqui que eu tô batendo na tecla e que eu gostaria muito que vocês entendessem, porque acaba que influencia muito na aceitação ou não de uma peça na sua vida, entende? Então tem peças que, meu Deus do céu, custaram R$30 e não vão durar 3 lavagens. Compensa, tá entendendo? Então a gente tem que analisar todos esses pontos. Por isso que é bom, às vezes, você estudar um pouco mais sobre o slow fashion e o fast fashion e valor agregado de marca e tudo isso, sabe? Porque, cara, você vai estar comprando de maneira consciente. Esse é um dos meus vestidos favoritos da vida. Eu tenho certeza que ele vai durar muito, muito mesmo, porque todas as costuras são reforçadas, tem forro, é um tecido bom e tô muito feliz, muito realizada com ele. O terceiro vestido, assim, palmas pra quem desenhou esse vestido.
você é a melhor estilista desse mundo. Ele é da House of Harlow. Nem sei falar. Tamanho XS e é uma collab com a Revolve. Tem aqui na etiqueta. Perfeita a etiqueta. Uma das coisas que eu mais amei nesse vestido foi a modelagem. Ele tem uma modelagem meio évasé, godê. Vou explicar por que tem as duas coisas, na verdade. É um vestido com a cintura perfeita. Parece que foi feito no meu corpo. Não que a cintura seja perfeita, entenda. Perfeito para o meu corpo. Porque, cara, justinho na minha cintura. Na verdade, se eu tivesse um pouco mais de busto, teria dado melhor em mim. Mas eu não tenho muito peito. Aí eu acho que a maioria das mulheres tem mais peito que eu. Pelo menos as que eu convivo. Talvez... acho que proporcionalmente para um corpo da maioria das mulheres, a cintura talvez se ajuste melhor, sabe? Mas eu sei que existem vários tipos de corpo aqui no Brasil. Existe mulher que tem bunda, que não é o meu caso. Existe mulher que não tem bunda. Então a gente não pode meio que colocar assim numa régua como que é o corpo da mulher brasileira. Mas pensando no mercado, as peças que eu vejo no mercado brasileiro hoje, elas se assemelham muito a essa modelagem, que é uma modelagem mesmo com proporcionalmente para um corpo que tenha um pouco mais de quadril, né? Porque aqui é mais soltinho embaixo, que tenha menos cintura. Mas, obviamente, gente, vai variar demais. Tem gente de todo tipo no Brasil, né? Por que é évasé godê? Aqui embaixo ele tem umas pregas, então isso dá um movimento maior ao vestido, que valoriza demais ele, demais. E embaixo ele fica com um movimento bem rodado, assim. Então ele é évasé porque ele tem esse formato um pouco mais assim, pra baixo. E ele é godê porque ele tem esse movimento embaixo também, sabe? O tecido é muito gostoso, parece um crepezinho mesmo, todo de poá. Eu amei esse acabamento de viés aqui na lateral, acho que deu todo um charme. Se você fosse parar pra pensar, não tá muito a ver, né? Mas eu acho que tá tudo a ver, na verdade. Tem ele na cintura também. É um, tipo, enceradinho, assim. Isso tudo agrega muito valor à peça. Inclusive, todas as etiquetas de papel dessas marcas são sensacionais. Aqui atrás ele tem um zíper invisível e tem um cochetezinho. Eu, analisando esses detalhes, acho um vestido, assim, impecável. E hoje no site, vendo lá, ele tá custando R$362, se eu não me engano. Mais ou menos isso. Ele tá tipo pela metade do preço, que era 600 e tanto. E eu acho que tá valendo a pena, tá? Eles entregam no Brasil, inclusive, viu? Vamos para o próximo. Essa blusinha maravilhosa, é como se fosse um tricôzinho. É da LPA, que vende lá na Revolve. E eu achei sensacional essa blusa, maravilhosa. Só que eu fui olhar ela no site, ela tá custando uns 600 e lá vai pedradas reais. E assim, essa peça eu vou falar. Eu achei que por ser uma blusinha, não tá compensando tanto, né? E eu vou dizer agora porque que eu acho que ela vale a pena. Ela tem essa golinha aqui, que é um acabamento. Nas mangas também e na barra também. E uma coisa que valoriza demais a peça, sempre reparem isso quando tiver uma peça com padronagem, estampada, qualquer estampa. É o encontro das estampas. Vocês estão vendo que aqui tá encontrando branco com branco, xadrez com xadrez. Do outro lado também, nos ombros e nas laterais. Isso é algo muito, muito importante e que gasta muito tecido. Então não tem encaixe lá na hora que você tá colocando a modelagem. Então isso aqui encarece bastante a peça. Sempre que vocês estiverem olhando uma peça que for assim, analisem esse detalhe, tá? Outra coisa que eu achei muito legal, a etiqueta dela é muito boa, muito legal. Vem um saquinho com a amostrinha do tecido e vem a etiqueta de papel com um alfinetezinho. Acho que isso valoriza demais a peça também. Então talvez por isso que ela seja aí uns R$600, né? Talvez, não sei. E por último, porém não menos importante, este vestido off-white de linho da Chrissy Teigen, numa colaboração com a Revolve. Esse vestido eu assumo que não foi o meu favorito no corpo, porque eu acho que ele ficou um pouco grandão demais. Esse aqui é tamanho XS. Eu achei que ele tem um tecido bem legal, apesar de que essas composições com linho pinicam um pouco. Não sei, esses laços eu achei meio uma camisa de força. Ele é assimétrico assim mesmo, né? Um ombro só. Então ele é desse jeito, não dá pra você usar ombro a ombro. Ele é um ombro só. E eu acho que no corpo com o coturno ficou legal, mas ele ficou meio grandão em mim. Mas uma coisa que valoriza demais é que ele é todo caseado. Então esse abotoamento frontal dele aqui não é fake, tá? Ele é de verdade. Isso também encarece um pouco mais o processo da peça, né? E aqui ele tem uns colchetezinhos que também valoriza bastante. Essa parte aqui é toda franzida e tudo mais. Tem um franzidinho na manga também. Tem bolsos frontais, que são bolsos de verdade.
verdade mesmo. Então é como se fosse uma chemise, sabe? E eu achei lindo demais. A etiqueta tá muito bonita, tá tudo muito bem acabado. E ele tá até com uma promoção, ele tá quase o mesmo preço da blusa, eu acho. 600 e uns pouquinhos aí. E eu achei muito incrível todas essas peças, mas esse aqui não foi o meu favorito no corpo. Mas ficou legal aí a proposta do look, né? Vocês gostaram? Gente, é isso. Essas foram as peças que eu mostrei hoje. Eu achei o formato desse vídeo muito legal. Acho que dá pra passar muita informação de moda pra vocês. Meio que coisas que a gente aprende assim na faculdade, ou quem tem experiência com moda que aprende. Mas quem é leigo no assunto, que não tá muito por dentro, não entende muito, e eu espero ter conscientizado vocês de várias coisas. Me conta aqui embaixo qual foi a informação que você mais gostou, que você não sabia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, clique em gostei, se inscreve aqui no canal e também não deixa de comentar aqui sugestões de vídeos para os próximos, que eu quero gravar muitos vídeos de moda pra vocês, tá bom? Me segue no Instagram, é @ViRocha. Meu Pinterest também é ViRocha, tá aparecendo aqui na tela. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo e até a próxima. Tchau!